Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que lhe pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora no 24º domingo do tempo comum, e a Sagrada Liturgia de hoje, nós poderíamos dizer assim, de certo ponto de vista, é uma verdadeira obra de arte através das escritas litúrgicas. Que coisa fenomenal! E olha, querido povo de Deus, às vezes eu digo isso, existem textos litúrgicos que, se apenas nós lermos eles com muita atenção e dedicação, somente o texto lido, ele já nos ensina o que precisamos captar na mensagem que Deus nos envia. E, a meu ver, o texto litúrgico hoje, de um modo geral, é um desses, uma dessas pérolas preciosas, que basta você tê-lo na mão e, se você prestar muita atenção nas palavras, em cada versículo, o próprio Deus já vai comunicar algo em seu coração. Mas vamos lá. Olha só que a primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, ele fala para nós a respeito do rancor e a raiva, E ainda acentua, são coisas detestáveis. E é bem verdade. Aprendemos através da tradição da igreja, no catecismo da Igreja Católica, que raiva, rancor, estão ali alinhados com os 7 pecados capitais. Os pecados capitais são aqueles que, quando nós cometemos um deles, eles se tornam cabeça, fonte de outros tantos pecados que podemos cometer na nossa vida diária. E por isso é muito importante que esta ou aquela pessoa sempre evite cometê-los. Mas se caso não conseguir evitá-los em algum momento da vida, nunca devamos nos esquecer. Hoje, a partir de Jesus Cristo, já temos a Sagrada Confissão. Podemos nos confessar, ter o coração purificado, Só vai ficar ali as sequelas, que temos que eliminá-las com os nossos exercícios espirituais, recebendo indulgências da igreja, enfim. Mas
nós já temos essa graça. Agora, é importante observar ainda onde o texto nos conduz. O próprio livro do Eclesiástico está falando a respeito de que nós devemos perdoar, mesmo quando recebemos injustiça do nosso próximo. Veja só que máxima belíssima. Diz assim a primeira leitura: se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Olha que coisa, não precisa nem de muita explicação. Um ser humano rancoroso, raivoso, com ódio das pessoas. Será que essa pessoa tem coragem de fazer uma prece a Deus, ir até a igreja e falar: Senhor, preciso do seu perdão, preciso da sua ajuda, me cura? É dentro desta ótica que o livro do Eclesiástico está querendo nos situar. Devemos ter o nosso coração purificado e assim podemos obter de Deus todos os tipos de curas que precisamos, né? Especialmente a cura da reconciliação e do perdão. E ainda o Eclesiástico, ele diz: olha, se quer algo para nos motivar ainda mais a termos o coração purificado em relação ao perdão, aí ele diz: lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Ou seja, não devemos nos esquecer que um dia vamos partir desta vida. Então devemos tirar todo ódio, toda mágoa, todo rancor, ciúmes, inveja, qualquer tipo de mal de nosso coração, para sempre estarmos bem com Deus. Por quê? Porque, olha, povo de Deus, é bem verdade aquilo que diz a segunda leitura, né? Se nós agora vivemos a partir do nosso batismo cristão, preste bem atenção na segunda leitura, curtíssima, mas com um significado muito profundo. Diz agora que, como cristãos, nós devemos viver para Cristo, a nossa vida pertence a Cristo e não tem outro caminho. Então, o que pode significar isso? Então devemos imitar os passos do próprio Cristo. O que Cristo fez? Lembremos lá no alto da cruz, no Monte Calvário. Cristo, mesmo lá sendo condenado injustamente, né, foi açoitado por várias pessoas. Mesmo assim, ele olha para toda a humanidade e faz uma prece ao Pai. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus, injustiçado por nossos pecados, ele nos amou e nos perdoou. Ora, se somos cristãos, devemos então seguir os passos que Cristo nos ensinou a serem trilhados em nossa vida. Observem bem que esta mesma linha de raciocínio culmina no evangelho de hoje, que aliás, um evangelho muito grande, né? E pelo nosso tempo aqui na homilia diária, né, nós temos aqui que pensar aquelas coisas que são mais importantes e aplicá-las em nossa vida, né? A respeito ainda do perdão, veja que Simão Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Olha que coisa interessante, né? Nós, seres humanos, inclinados ao mal, a cometer pecados, nós queremos a todo momento sermos perdoados por Deus. Não é verdade isso? Reflita aí no seu coração. Sim, quando cometemos algo que é ruim, e quando na linha e na visão cristã, nós procuramos a igreja. E em alguns casos, procuramos o sacramento da confissão. E quantas vezes nós erramos, nós queremos o perdão de Deus. Isso é bem verdade. Agora note que a pergunta de Simão Pedro, né, ela quer limitar, né, quantos perdões nós devemos oferecer ao nosso próximo. Jesus diz: não. Ele diz: não digo a você, Simão Pedro, que devemos perdoar somente 7 vezes. Não. Devemos perdoar 70 vezes 7. Aqui, Jesus aumenta a dimensão dos números que Simão Pedro diz, precisamente para que nós entendamos que não há limite de perdão. Quantas vezes for necessário oferecermos o nosso perdão ao nosso semelhante, temos que fazer isso. É assim que Deus faz conosco.
Quando nós erramos, sempre quando apresentamos a Deus um coração contrito, arrependido, Deus nos ama e nos perdoa. Jesus quer que sigamos os mesmos passos, né? E aí o evangelho, como eu bem disse, né, ele é bastante denso, e aí ele continua com uma outra parábola e fala a respeito do acerto de contas. Jesus diz: olha, o reino dos céus, não se esqueça, é como um patrão que vai acertar contas com todos os seus empregados. E ali, em primeiro caso, mostra-se que uma pessoa, né, um empregado, foi acertar contas com o patrão. E naquela ocasião, tinha uma dívida gigantesca com o patrão. O patrão ia prendê-lo para que ele pudesse pagar a dívida. Mas esse empregado suplicou ao patrão: Senhor, me perdoa, fiz coisa errada, né? Tantas coisas poderíamos falar aqui. Perdoa a minha dívida, me dá um tempo para pagar a dívida. O patrão se compadeceu e perdoou a dívida deste empregado. Ora, o texto diz que esse mesmo empregado encontrou um outro amigo que lhe devia um valor muito insignificante, mas ele não quis perdoar a dívida daquele seu outro amigo. Que coisa terrível! Nós buscamos o perdão, o amor de Deus e não podemos oferecer ao nosso próximo, ao nosso semelhante? Olha só, o evangelho ele diz que os outros empregados ficaram sabendo e contaram para o patrão, né? O patrão chamou aquele empregado ruim, cruel, né? E então mandou encerrá-lo na cadeia com os torturadores, né? Aqui ainda uma visão que não é tão ruim, das piores, porque podemos enxergar aqui esta cadeia, torturadores, né? Para que aquele empregado cruel pagasse a sua dívida, como se fosse o purgatório. Se é o purgatório, ainda não dos males, digamos assim, o menor. Porque quando um ser humano, uma alma, melhor dizendo, vai para o purgatório, né, ela já está salva. Ela só vai precisar pagar os seus erros, as suas dívidas que não conseguiu pagar em vida. Por isso, querido povo de Deus, imitemos os passos de Jesus. Ele que nos amou e nos perdoou de todos os nossos erros e nossos pecados. Então devemos fazer a mesma coisa com o nosso semelhante quando esta ou aquela pessoa precisar. Não vale a pena ficar com o coração pesado, com mágoas, ressentimentos, ódios, rancores, invejas. Não. Em primeiro lugar, esses tipos de males que estão ali atrelados aos 7 pecados capitais, em primeiro lugar, só fará um grande mal a nós mesmos. Deus não quer que você se sinta uma pessoa sobrecarregada por esses tipos de males. Por isso, meu irmão e minha irmã, se existe necessidade em sua vida, não tenha mágoa, não tenha ódios, perdoe as pessoas do fundo do seu coração. Deus abençoe você e toda a sua família.